Então, nessa primeira aula, nós vamos abordar a análise gasométrica, tá? Analisar a gasometria. De forma prática, fácil, como utilizar a gasometria para monitorizar a criança, para monitorizar o bebê, tá? Então, vamos ver alguns aspectos dentro desse universo de monitorização do sistema respiratório. A gente sabe que a gente tem que avaliar a troca gasosa, avaliar a mecânica ventilatória, avaliar o trabalho respiratório da criança, força muscular, o nível de esforço muscular que ela faz, se ela tem fadiga muscular ou não, nível de drive ventilatório, todo esse universo, né? Algo que é bem importante é a análise gráfica da ventilação mecânica, com gráfico de pressão, de fluxo, de volume. Então, tudo isso é importante a gente abordar durante a avaliação e monitorização, tá? Então, iniciando falando sobre a gasometria. A gente sabe que a gasometria padrão é essa que a gente está vendo aí no vídeo, né? Esse puncionado a artéria do bebê, de uma criança. Essa gasometria padrão, ela é invasiva, isso é um ponto negativo, ela provoca dor. Ela é descontínua, isso é uma desvantagem também, porque agora, nesse momento, eu estou coletando sangue desse bebê, vou levar no aparelho para saber como é que está o pH, a PaO2, a pressão arterial de oxigênio, a pressão arterial de gás carbônico, tá? Tudo isso eu vou avaliar nesse momento, com essa coleta. Mas daqui a 20, 30, 40 minutos a situação dessa criança pode mudar. Tá? Então isso é uma desvantagem da gasometria padrão. Porém, uma grande vantagem dela é que ela é precisa. Tá? Então quando ela é bem feita, quando a criança não sente tanta dor durante esse processo, ela vai te trazer resultados mais precisos sobre o pH, PaCO2, PaO2, sobre os níveis de bicarbonato, de saturação arterial de oxigênio. Então essas informações a gente vai extrair da gasometria. Elas são importantes, tá? A gasometria padrão ela te dá isso de forma mais precisa, tá? Então, essa é uma vantagem da gasometria. Existem aquelas gasometrias sobre demanda, então você tem uma criança que ela está com catéter arterial, ali, aquele catéter que está monitorizando a pressão arterial continuamente, né? Está fixo lá naquela criança e de vez em quando, ocasionalmente, você vai coletar uma amostra desse sangue e levar no gasímetro, tá? Não gera dor, porque a criança já está com esse catéter lá, no membro dela, tá? Isso não é muito comum, isso nas crianças maiores, tá? Neonato a gente não vê isso, é uma prática, mas tem esse cateter permanente nas crianças maiores que reduzem, né, aquelas punções, reduzem dor, tá? Agora tem um custo elevado, né, aumenta risco de infecção, então a gente não é feito isso para a gasometria em si, mas sim como uma forma de monitorizar as crianças mais graves, tá? Coisa importante para trazer para vocês aqui, não sei se vocês já viram, foi a gasometria do cordão umbilical. Então, você já viu falar sobre isso? Coletar gasometria no cordão umbilical? Então, para que serve, né? Qual é a função disso? Então, na sala de parto, muitas crianças que apresentam o Apgar reduzido, tá? Um score de Apgar reduzido, que tem suspeita de asfixia perinatal, para você ter certeza, uma medida objetiva é coletar a gasometria do cordão umbilical. E aí você observa na imagem, tá? Quando o pH é menor que 7, o base excess é maior que 12, tá? Indica ali que essa criança sofreu, sim, uma asfixia perinatal, e aí vai ter que ser feito o tratamento conduzindo diante desse quadro de um paciente que pode ter uma sequela grave, uma sequela neurológica grave. Okay? Então, dá uma olhada nesse slide, um slide chave, tá? Uma imagem chave, que considera aí o que é um pH alterado, uma acidemia ou uma alcalemia, tá? O que a gente chama de acidose ou alcalose, na verdade é acidemia, é o sangue ácido, ou alcalemia é o sangue arterial alcalino. Então, o pH normal ele varia na faixa de 7,35 a 7,45. Se o pH é acima de 7,45, eu tenho uma situação de alcalemia, né? O sangue está em alcalose, em alcalemia. Quando o pH é abaixo de 7,35, eu tenho uma situação de acidemia, o sangue está ácido, tá? Cláudio, isso é universal para todas as crianças e bebês? Não, tá? Esses são valores considerados para crianças e para um neonato termo. Mas se você pega um bebê pré-termo, existem valores diferentes, tá? Tanto da pH, PaO2, PaCO2 e bicarbonato. Então, observe que quanto mais prematuro, o RN prematuro de 30 a 36 semanas, principalmente aqueles com menor que 30 semanas de idade gestacional, ele vai ter um sangue mais ácido. Isso é o normal, é o esperado para ele. Então, variando ali entre 7,3, 7,35 ou 7,27 a 7,32 de pH. Observa também que o nível de PaO2 naqueles bebezinhos muito prematuros é mais baixo, tá? De 45 a 60. PaCO2 maior, você trabalha aí com a hipercapnia para esse bebê, hipercapnia permissiva. Alguns serviços toleram 50, outros 60. Tem serviços que toleram CO2 até de 65 para o bebê prematuro extremo, tá? E olha também os níveis de bicarbonato. Eles não são universais para todos os neonatos, tá?
Quanto mais prematuro o bicarbonato, tá? E você tolera um bicarbonato mais baixo. Você encontra um bicarbonato mais reduzido, ali em 19, 22. Isso varia de autores, tá? Alguns consideram valores mais baixos, aí 18, 17, como sendo ainda normal os níveis de bicarbonato para um bebê prematuro, tá? Então, observe essa imagem. Cláudio, qual é a relação que tem entre bicarbonato, PaCO2 e pH? Essa é a equação de Henderson-Hesselberger. Não precisa decorar essa equação, tá? Só que quero te mostrar aí uma relação, tá? O pH, ele é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao CO2. Grava isso, anota aí no teu caderno, tá? Isso é muito importante, isso vai te dar uma luz sobre gasometria. O pH é diretamente proporcional ao bicarbonato. Quanto maior o bicarbonato, maior o pH. Mais bicarbonato, alcalose, tá? Aquele sangue ele vai ficar alcalino. E o CO2, a relação inversa. Quanto maior o gás carbônico, mais baixo o pH. Então, CO2, uma hipercapnia provoca uma acidose, uma acidemia, acidose respiratória, por exemplo. Tá? Então, anota isso, esse é o bizu clássico, tá? Não esqueça, o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao CO2. A partir daí você consegue desenvolver aí a interpretação das gasometrias de forma simples, tá? Só tendo essa relação aí. Então, essa imagem já traz isso para vocês, tá? Então, quanto maior o pH, observa aí, o primeiro ponto é o pH. Quanto maior o pH, vai ser uma situação de alcalose, tá? E aí você vai olhar o CO2. Será que a alcalose foi provocada por um CO2 alterado? Então, olha o CO2, pH. Lembra que o CO2 e o pH é em relação inversa. Quanto maior o pH, menor o PaCO2. Então, observa lá, na tua gasometria, observa na imagem. Se o CO2 está baixo e o pH está alto, então tem uma alcalose provocada por uma queda do CO2, uma alcalose respiratória. Ah, Cláudio, legal, estou entendendo. Em relação ao bicarbonato, lembra do slide anterior, não é diretamente proporcional? Então, se o pH está alto, a alcalose, para ser provocada pelo bicarbonato, o bicarbonato vai estar reduzido ou alto? Alto é diretamente proporcional. Então, se o bicarbonato aumenta, o pH aumenta. Então, quando você olha um pH alto, olha se o bicarbonato está alto também. Se o bicarbonato estiver alto, é ele que está provocando essa alcalose. Então, a alcalose metabólica, é o bicarbonato que está alto, não tem nada a ver com CO2. Tá? Pode ter situações que você vai ter as duas coisas, tá? Os dois componentes. Você tem um pH alto, uma alcalose, provocada por um CO2 reduzido e um bicarbonato alto. Aí você vai ter a alcalose mista, respiratória e metabólica. Tá vendo como essa relação do que é diretamente proporcional e inversamente proporcional te dá uma luz grande sobre isso, tá? Então, grava aí. pH é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao CO2, ok? Se você tem uma alteração ao nível de CO2, é algo respiratório, acidose, alcalose respiratória. Se você tem uma alteração em relação a níveis de bicarbonato, é metabólico. Alcalose ou acidose, metabólica. Ok? Vamos lá, vai seguir aqui na nossa interpretação. Cláudio, isso parece ser muito fácil. Existe algo que a literatura atual traz sobre isso, Cláudio, mas não é normal. Por exemplo, se uma criança tem uma acidose metabólica, acidose, como é que está o pH? Reduzido. Ótimo. E o bicarbonato? Se é metabólica, é que eu estou mexendo ali no bicarbonato. Então, acidose metabólica, como é que está o bicarbonato? Lembra, pH e bicarbonato é diretamente proporcional. Então, se o pH está baixo, o bicarbonato está, reduzido também. Então, pH reduziu, bicarbonato reduziu, eu tenho uma situação de acidose metabólica. Já existe um mecanismo, entre aspas, aí, de compensação esperado. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quando eu tenho uma acidose provocada por uma queda do bicarbonato, eu já tenho automaticamente, uma alteração do PaCO2. Tá? Esse CO2 ele vai reduzir. E vai reduzir quanto, Cláudio? Aí tem essas equações aí, ó, que são as fórmulas de compensação. Então, para uma acidose metabólica, quando o pH reduziu, porque o bicarbonato reduziu. Então, acidose metabólica. Para compensar isso, o que é que vai acontecer com o CO2? Se você quer que o pH volte ao normal, o CO2 vai fazer o quê? Vai aumentar ou vai reduzir? É inversamente proporcional. Lembra? pH e CO2 é inversamente proporcional. Então, se o pH sobe, o que é que acontece com o CO2? O que é que precisa acontecer com o CO2? Reduzir. Então, isso é uma compensação. Tá? Vamos mostrar a sequência de eventos. Bicarbonato reduziu, alguma alteração patológica. pH faz o quê? Reduz.
acidose metabólica. Para compensar, o organismo vai ter que fazer o que com o CO2? Eu quero compensar, eu quero voltar esse pH ao nível normal, eu quero subir o pH. Então, o que é que vai acontecer com o CO2? Se o CO2 é inversamente proporcional, o CO2 reduz. Mas vai reduzir quanto? Essa redução, quanto é que é esperado que ocorra? Que está dentro vamos dizer assim, de uma compensação normal. Você vai usar aquela equação, tá? Você vai usar essa equação que está aí no slide, tá? A variação do paCO2 é igual a 1 menos 1,4 ali mais ou menos vezes o bicarbonato, tá? Então, esse é o resultado. Então, o PCO2 tem que reduzir, se o bicarbonato aí caiu, por exemplo, para 10. Se eu multiplicar 1,4 vezes 10, vai dar 14. Então, o CO2 tem que reduzir, estava 40, ele tem que reduzir menos 14 de CO2, tá? Isso são as equações da compensação dos distúrbios ácidos básicos. É isso que você pode utilizar em situações de acidose ou alcalose respiratória ou metabólica, tá? E a respiratória pode ser aguda ou pode ser crônica, tá? Na UTI ali, a maioria delas são alterações agudas, então você vai usar essas equações para descobrir o que seria esperado de uma redução do PCO2 ou de uma alteração do bicarbonato nesses distúrbios ácidos básicos. Então, anota essas equações, grava ela aí.